Começar, após forte pressão popular, a segunda turma da Suprema Corte formou maioria e decidiu manter a prisão de Daniel Vorcaro. Devido à articulação de autoridades, havia uma expectativa de que esse julgamento terminasse empatado, resultado que daria ao banqueiro o direito de ir para a prisão domiciliar, reduzindo também as chances de delação premiada. Nunes Marques, no entanto, seguiu o entendimento do relator, André Mendonça, e votou pela manutenção da prisão. Em seu voto, Mendonça ressaltou que Vorcaro representa risco às investigações e que continuou a praticar ou planejar crimes após sair de sua primeira prisão. Chamar os nossos comentaristas, uma dupla de comentaristas, vamos colocar o Roberto Mota e o Cristiano Beraldo na tela para começar. Seja muito bem-vindo, Cristiano Beraldo, Roberto Mota. Mota, começo com você. Segunda turma do STF tomando a decisão, formada a maioria, mantida a prisão de Daniel Vorcaro. Não parecia fazer sentido relaxar a prisão nesse momento, afinal, as investigações seguem, né? Foi gol de placa, Caniato. Eu me arrisco a dizer. Boa noite a você, boa noite ao Beraldo, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Eu vi hoje pessoas comemorando o 3-0 nas ruas como se fosse vitória de campeonato. E, de certa forma, porque trata-se de uma rara decisão da Suprema Corte que está 100% alinhada com a percepção de moralidade da maioria das pessoas. A minha impressão como leigo é que, se existe um caso onde a prisão provisória é justificada, o caso é esse, porque trata-se de um réu ousado, extremamente bem conectado e com muito dinheiro. Tomara que a Corte continue dando ao povo motivo para comemoração. Pois é, dos integrantes da segunda turma do Supremo, 3 já votaram no plenário virtual. 3 manifestaram o voto no sentido de manter a prisão de Daniel Vorcaro. Falta ainda o voto de Gilmar Mendes. Ele tem até a semana que vem. E é importante lembrar que os ministros podem mudar de ideia. Mas é raríssimo disso acontecer. Você, Cristiano Beraldo, alguma surpresa? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Musa, Dávila, e boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, eu mais uma vez observo esses acontecimentos do judiciário brasileiro e fico preocupado. Eu entendo o posicionamento do Mota quando ele coloca a expectativa da população brasileira em relação a uma decisão tomada pela Suprema Corte. Mas é importante a gente lembrar que as decisões judiciais, o judiciário não deve, porque não é previsto no seu papel, levar em conta a opinião pública, porque a opinião pública não lê o processo, não sabe os detalhes. Como a gente vai aí sendo informado muitas vezes por pessoas que fazem uma cobertura tendenciosa das coisas que acontecem no Brasil, então isso é sempre preocupante. O judiciário que eu quero e que eu espero é aquele que olha para a lei e aplica a lei, independente de quem acusa e de quem é o acusado, porque assim foi concebida a justiça, assim deve atuar o judiciário brasileiro. Ora, a decisão tomada, ela não deve ser influenciada por quem é, por exemplo, o escritório de advocacia que foi contratado, porque o escritório de advocacia não deve influir, a relação de parentesco não deve influir. O que deve influir, de novo, é simplesmente a letra da lei. E aí eu coloco, obviamente, existe essa expectativa de que o caso Master tenha consequências, produza consequências efetivas. Mas eu faço uma outra ponderação, eu fico me perguntando por que o Daniel Vorcaro está num presídio de segurança máxima federal. Até onde eu sei, o que levou a colocar Daniel Vorcaro como uma figura de periculosidade foi aquela troca de mensagens com aquele sujeito ex-policial que está morto. Ele teoricamente, aliás, precisamos ter mais informações sobre isso, porque esse assunto parece que sumiu, ele morreu, aí depois de ter sido preso. Agora, quando houve a operação no Rio de Janeiro, em que morreram mais de 100 traficantes e bandidos armados,
o governo do Rio de Janeiro solicitou espaço nas penitenciárias federais para transferir aqueles marginais que foram presos, esse sim, chefe de quadrilha, pessoas que já mataram, já traficaram, já sequestraram, fizeram coisas horrorosas. E a resposta do governo federal foi que não tinha vaga para todo mundo. Agora, para o Daniel Vorcaro tem, e eu termino fazendo esse questionamento, Caniato. Foi dada uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal em que as reuniões de Vorcaro com seus advogados não precisam ser filmadas. E agora temos o Marcola, esse líder de uma imensa multinacional do crime, que quer o mesmo direito do Daniel Vorcaro, porque está numa penitenciária federal. Então a gente vai se questionando se essas coisas são ao acaso ou se elas são premeditadas. Pois é, deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila e também o Bruno Musa, os dois com a gente, sejam bem-vindos, ótima noite a vocês. Dávila, é preciso também considerar as consequências da manutenção de prisão de Daniel Vorcaro, né? Muitos entendem o seguinte: mantê-lo preso aumentaria a chance de delação premiada. E uma delação premiada poderia implicar muitas autoridades, né? O que é preciso considerar. Bem-vindo, boa noite, Dávila. Boa noite, Caniato, Musa, Beraldo, Mota e a nossa querida audiência. É uma decisão para ser aplaudida por ter sido uma decisão técnica. Ontem, no meu primeiro comentário, eu dizia que poderia ser 2-2 o voto, porque havia grande dúvida em relação ao possível voto de Nunes Marques, que poderia ser muito pressionado pelo senador Ciro Nogueira, um daqueles com o rabo preso nesse episódio do Banco Master, e que isso poderia influenciar o voto. Felizmente isso não aconteceu. Então, aplauso ao Supremo e principalmente ao ministro Nunes Marques, que eu tenho certeza que teve que resistir muita pressão política para votar a favor de Vorcaro, ou seja, para transferi-lo para uma prisão domiciliar, e seguiu rigorosamente o voto do relator, ministro André Mendonça, que votou, evidentemente, para preservar Vorcaro preso. E o segundo ponto a enaltecer do voto do Supremo, Caniato, é o rigor técnico. Não foi um voto político, foi um voto técnico, como nós esperamos que o Supremo agisse sempre. Infelizmente, são raras as vezes que é um voto técnico. Por que um voto técnico? Porque se você pegar ali os pré-requisitos para manter uma pessoa presa, como é o caso de Vorcaro, ali tem, primeiro ato, risco de fuga. Ora, Vorcaro estava embarcando no jatinho para tentar ir lá para a Arábia Saudita dizer que estava fazendo negócio, que aquilo era risco de fuga. Segundo, coação de testemunha. Nós vimos as trocas de mensagem, coagindo jornalista, está ali prova clara. E terceiro, corrupção de autoridades. Bom, isso é evidente pelo caso do Banco Master. Então, é óbvio que uma pessoa com esses predicados não pode ficar solta ou com uma prisão relaxada, certamente vai aumentar a pressão, a coação, como foi o voto de ontem, né, Caniato? Nós comentávamos aqui justamente esta pressão, essa coação em cima do Supremo para ver se liberava Daniel Vorcaro, porque isso traria certo alívio na República de rabo preso. Então, Caniato, foi um voto técnico, seguiu a lei, seguiu o voto do relator, e isto é motivo de aplauso. É aqueles momentos em que o Supremo atua como Supremo e não como uma corte política. Bruno Musa também com a gente. Bruno, seja bem-vindo, ótima noite a você. E o que esperar? Consequências a partir da manutenção de prisão de Daniel Vorcaro. Muitos falam no aumento de chances de uma delação premiada. E se isso vier a acontecer, ele poderia abrir a boca, revelar coisas, inclusive implicar muitas autoridades. Boa noite, Caniato. Boa noite, Dávila, Mota, Beraldo, todos que nos escutam. Só complementando, além desses pontos importantíssimos que o Dávila mencionou, coação de autoridades, risco de fuga, tem uma matéria que saiu agora há pouco, às 5h13 da tarde, falando justamente que o advogado do Vorcaro, então o advogado disse a Vorcaro que estava infernizando o juiz horas antes de sua prisão e mostrou os prints. Ou seja, se isso não é realmente um risco de fuga, quando ele disse no print, e está mostrando isso na matéria,
que ele iria comprar uma passagem naquele exato dia e sairia no mesmo momento do país, ora, dizer que é para sair do país para negociar uma venda com os árabes, está muito comprovado pelos próprios prints conseguidos agora, que não tem a menor condição de acreditar nisso. Portanto, há um risco de fuga claríssimo em tudo isso. Então, sim, me parece que esses votos realmente foram técnicos. Não sei como funciona a ordem de votos escolhidas pelos próprios ministros, porque realmente me parece que o Gilmar Mendes era, digamos, o último voto depois do Cássio, onde seria o ponto de dúvida aí. Se o Cássio acabasse votando por liberar o Vorcaro, me parece que o Gilmar Mendes acabaria optando por isso. Não sei, não saberemos nunca. Mas como ficou no 3-0, na minha opinião, acabou a pressão para o Gilmar Mendes. Fica muito mais fácil dele votar no 4-0 porque não tem mais volta. Então ele nem coloca pressão institucional em cima dele. Consequentemente, o Vorcaro ficando preso é aquele risco que a gente sempre fala aqui de você olhar o teu custo-benefício, muito bem colocado por um prêmio Nobel de Economia, o Gary Becker em 92, falando o que eu tenho a ganhar versus o que eu tenho a perder. Se ele fosse para casa, a probabilidade dele fazer a delação era muito mais baixa. Se mantendo preso numa cela de 7 metros quadrados, sem nenhuma comunicação externa, num presídio de segurança máxima, me parece que ele pode começar a pensar. Afinal de contas, estar trancado lá deve ser alguma coisa bastante complicada, ainda mais para o nível de vida que ele levava. Pois é, deixa eu chamar mais uma vez o Mota e o Cristiano Beraldo, porque é preciso olhar para a figura do relator, né? Quem produziu o voto, inclusive seguido por colegas. E aí há vários veículos de comunicação, viu, Mota, que escreveram e discorreram sobre uma força adquirida por Mendonça, que ele estaria liderando um grupo na Suprema Corte, que esse trabalho poderia fazer a diferença nas investigações no caso do Banco Master. É preciso olhar de forma diferente para André Mendonça, enfim, o que ele colocou no voto, seguido por colegas, muitos apostando que o trabalho poderá ser feito de maneira primorosa no avanço das investigações no caso do Banco Master. É preciso sempre ter cautela, né, Mota? E ninguém nesse programa tem mais cautela do que eu, né, Caniato? Ninguém nesse programa é mais cético. Mas eu vou confessar a você uma coisa, Caniato. Eu estou sentindo algo diferente no ar. Eu acho que nós estamos vendo mais uma vez a história sendo escrita na nossa frente. Eu acho que existe uma chance do ministro André Mendonça não estar liderando apenas um processo, um inquérito. Existe a chance dele estar liderando um momento de transformação nesse país. Eu tenho conversado com muitas pessoas nos últimos dias, das mais variadas áreas, pessoas que têm acesso ao que acontece por trás das cortinas do Brasil. E elas me relatam o mesmo sentimento. O sentimento de que as coisas foram longe demais e não há como colocar esse gato de volta da caixa. Alguma coisa vai acontecer de um jeito ou de outro. E é muito bom ver que, nesse momento, há uma figura como o ministro André Mendonça, colocando os pingos nos is. Eu concordo com o comentário anterior do meu colega Cristiano Beraldo. Eu não acho que o judiciário tem que responder a pressões externas ou a torcida popular. Mas eu acho muito importante que a gente traga essa informação aqui, porque eu vi, depois de muito tempo, pessoas na rua hoje celebrando um ato do Estado brasileiro, um ato do judiciário, um ato da Corte mais Suprema desse país. Eu digo a vocês, não é pouca coisa. Pois é, vou pedir também para o Cristiano Beraldo refletir a respeito da figura de André Mendonça, o trabalho que vem sendo feito à frente dessa investigação no âmbito da Suprema Corte, mas também essa percepção de muitos, né, que agora seria diferente. E é preciso também lembrar de um ditado, né? Uma andorinha só consegue fazer verão, Beraldo?
Pois é, Canhato, olha, eu fico feliz de ter agora o Mota se juntando ao Dávila para me dar essas doses diárias de esperança para temperar a minha desilusão em relação às coisas que acontecem no Brasil. E eu digo isso porque eu não consigo compartilhar dessa percepção de que agora as coisas estão seguindo um caminho de transformação, porque a gente viu isso num passado não muito distante. Relembremos o que aconteceu na Lava Jato. Olha, na Lava Jato nós tivemos contas bancárias com transferências de muitos milhões de dólares. É preciso lembrar, um único gerente da Petrobras, gerente, não era diretor, não era presidente, não era vice-presidente, era um gerente, tinha 90 milhões de dólares numa conta na Suíça. Num apartamento que a Operação Lava Jato chegou num determinado momento, tinham 53 milhões de reais em dinheiro vivo. Então, a gente viu coisas acontecerem, contratos que a Petrobras fechou e que depois houve um relato detalhado dos envolvidos dizendo que eram contratações bilionárias só pela corrupção, não havia necessidade daquilo. Tivemos o escândalo do Comperge no Rio de Janeiro, que, uma vez revelada toda a corrupção que existia ali, destruiu a cidade de Itaboraí. Tivemos a refinaria de Abreu Lima, que era previsto custar 2 bilhões de dólares, se não me engano, já está custando 20 bilhões de dólares e não está pronta. Então, isso tudo o Brasil viveu muito recentemente. Todos esses envolvidos presos, confessaram, fizeram acordos. Está todo mundo na rua. Está todo mundo pior. Não é que está todo mundo na rua. Vamos ser aqui muito objetivos. Eles estão de novo operando como sempre operaram. O atual governo brasileiro está de 4 para alguém que confessou crimes de corrupção com esses mesmos participantes do governo no verão passado. Mas agora cruzam o mundo fazendo reuniões com a presença do presidente da República brasileiro, como se fosse ali um porta-voz das demandas dessa empresa, desses empresários que confessaram terem roubado o Brasil. Portanto, eu fico muito preocupado, Canhato, quando eu vejo o ministro André Mendonça, que merece todo o nosso respeito, agindo no fundo sozinho, porque eu não acredito que há ali uma maioria disposta a fazer a transformação no Supremo Tribunal Federal que o Brasil precisa. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, reflexões a respeito do avanço das investigações e se aparecerem informações robustas ou indícios, pelo menos, da participação, de alguma conexão daqueles que teriam cometido crime na gestão do Banco Master com integrantes da Suprema Corte. E aí? O que iria acontecer? Daqui a pouco a gente traz isso.